Pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais uma revisão aqui. Banca Legale, Legale, Legale. Prof. Dani Marques aqui com você, para variar, sempre louco, elétrico, mas tudo bem, vamos que vamos. Tá, não sou sempre, né? De vez em quando. Vamos lá, pessoal, que é tudo é seu, é meu, é nosso, tudo nosso. Prof. Fabiano Oliveira, tá? Enfermagem para concursos, vamos que vamos. Pessoal, olha só, temos aqui então a nossa prova da Banca Legale. Tá? E as duas primeiras questões, se não estou enganado, deixa eu ver aqui. Isso, são questões de interpretação. Na verdade, a terceira também tem ali a questão da exemplificação, mas vamos lá, olha só, a dica que eu sempre dou para você é comece pela leitura das questões para tirar uma ideia básica do que trata o texto, fora que você vai perceber assim, que 7 questões não precisariam da leitura do texto, outras 3 sim, então você faz primeiro as 7 questões, depois você faz as outras 3, tá bom? Então olha só, considerando a estrutura do texto, pode-se identificar diferentes técnicas narrativas. Opa, peraí. Então é narrativo? Beleza, show de bola. Nesse sentido, sobre a estrutura do texto, analise as assertivos. O texto é narrativo e descritivo, alternando entre narração de eventos e descrição de sentimentos. O texto utiliza exemplos cotidianos para ilustrar a mensagem principal, e o texto apresenta um tom predominantemente pessimista e resignado. Tá, gente? Bom, então, vamos ver, ele já te falou que é um texto narrativo, né? Então, de fato, se ele é um texto narrativo, algumas coisas você já sabe, vai ter personagem, vai ter enredo, vai ter narrador, vai ter tempo, vai ter espaço. O que a gente vai ter que analisar é se de fato vai ter um teor descritivo ali ou não, tá? Em algum momento vai ter algum teor descritivo, ele caracterizando alguma coisa, por exemplo, tá? Já no número 2 diz assim, ó, no texto o autor aborda a questão da fragilidade humana e dos objetos. Qual é a principal mensagem que ele deseja transmitir com o texto? A importância de possuir bens materiais para manter a harmonia do lar, a inevitabilidade das mudanças e a necessidade de lidar com a imperfeição da vida, a fragilidade dos objetos e a dificuldade de encontrar peças de reposição, a relevância de substituir itens danificados para manter a ordem doméstica. Percebam que, de uma certa forma, pessoal, a letra C e a letra D, elas já estão se auto-eliminando, né? Uma está eliminando a outra, na verdade, né? Porque elas falam quase a mesma coisa, né? Então, como a gente não pode ter duas alternativas corretas, a gente já fica meio assim, tá, pouco provável, né? Mas tudo bem. Número 3, no texto o autor utiliza a história do tampo de vidro, só um minutinho, tá, para exemplificar uma lição maior sobre a vida. Pode-se afirmar que essa lição serve para, né, exemplificar como lidamos com a imperfeição e fragilidade, de novo aparecendo isso, né? Já tinha aparecido antes. Sugerir que a perfeição é alcançável se nos esforçarmos o suficiente. Bom, primeira vez que aparece a questão de uma ênfase para a perfeição, até então estava para a imperfeição, né? De que somos imperfeitos. Criticar a sociedade por não fabricar mais tampos de vidros isoladamente. Provavelmente aquilo ali foi uma figura utilizada, né, pelo autor. E defender que a preocupação com objetos materiais deve ser nossa prioridade. Também pouco provável, né, gente? Isso aqui não deve estar sendo utilizado no sentido denotativo, deve estar sendo utilizado no sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. A letra C e a letra D, elas estão trazendo um valor denotativo, então pouco provável que seja uma dessas, tá? Bom, muito bem, né? Faz parte da vida, então vamos ler o texto? Vamos ler o texto, vou ler com vocês, tá? Então, olha só, a vida não é a que idealizamos. Ele já começa te dizendo, ó, não é o que idealizamos. Não temos controle sobre o futuro ou mesmo sobre os acontecimentos. Se alguma coisa sai fora do lugar, da ordem, da previsão, mergulhamos no monopólio da preocupação. Há amores que acabam... Ai, desculpa, me emocionei. Há amizades que terminam sem nossa vontade, há pessoas que desaparecem da nossa frente sem aviso prévio. É, pessoal. De uma hora para outra, alguém que amamos adoece, e antecipando-se a qualquer reação da nossa parte, despede-se para sempre. O prosaico tchau é um adeus inconsciente, involuntário. É duro aceitar, mas não sabemos, né, qual o nosso destino. Se a nossa existência não vai virar pelo avesso com uma fatalidade ou uma mudança. Precisamos lidar com o presente da melhor forma possível. Bens vêm e vão, posses vêm e vão. O que fica é a nossa saúde. Vocês viram? Ele está meio que cagado.
desculpa a palavra, né? Tá? Para a questão de posse e bens materiais. Ó, ter saúde é o que importa. O dito popular traz sabedoria. Do resto, corremos atrás. Lembro que, ao substituir gás de cozinha, sem querer, eu me apoiei com o cotovelo no vidro do fogão e ele se espatifou em pedaços e pedaços microscópios. Tá? Algo que parecia tão firme e compacto logo se transformou em uma montanha sumária de cacos, de farelos brilhantes. Não acreditava que o vidro fosse frágil dessa maneira. Nunca acreditamos que somos frágeis até ser testados pelas adversidades. Passado o susto, eu quis repor a harmonia perfeita da cozinha, reparar a minha distração. Não admitia não ter mais o que já tive um dia. O tampo do vidro tornou-se uma estranha prioridade depois que ele quebrou. Antes nem cogitava que existia, né? É aquela coisa, né? Deu valor depois ali quando perdeu, né, gente? Às vezes acontece isso na vida. A gente não dá valor, né? Então começa a olhar para o lado e dá valor. Se liga, olha aí, ó. Tá? Comecei então uma romaria de telefonemas. Liguei para dezenas de lojas de ferragens, vidraçarias e fornecedores, né? Cata de um tampo de fogão. Não há desse modelo, não sei quem faz, foram algumas das respostas que me dissuadiram da expedição. Todos recomendavam trocar o fogão, porque não se fabricam tampos de vidro isoladamente. Aquilo mexeu comigo, mexeu com o meu perfeccionismo, mexeu com a minha obsessão de ser igual aos outros, já que não conhecia ninguém com fogão nu. Fui dormir insatisfeito, raivoso, atentando somente aquilo que faltava, não aquilo que ainda tinha. Somos assim, esquecemos o que dá certo, concentramos-nos unicamente no que deu errado. Na manhã seguinte, minha esposa, muito tranquila diante da minha sangria desatada de desaforos, apenas me perguntou: para que serve o tampo? Ela não me deu resposta, mas me colocou a pensar. Vi que o tampo só servia, né, para estender o pano de prato e pousar a chaleira. Isso aí é muito verdade, tá? Para enfeite, para arrumar o ambiente, para me despedir da jornada doméstica e apagar a luz após lavar a louça do jantar. Não fazia nenhum sentido tamanha ansiedade. O fogão estava funcionando normalmente. As 6 bocas continuavam sorrindo para mim. Eu permanecia funcionando, minha família permanecia funcionando. E é isso que vale o fogo dentro de nós. Fabrício Carpineja. Esse cara é muito bom, né, gente? Pá, ele, de vez em quando ele dá umas viajadas, sim, mas ele tem os textos maravilhosos, né? Muito bom, adoro ele. Ok, ok, ok. Vamos lá. Então, tudo bem? Tudo bem por aqui? Tudo bem por aqui. Então, vamos lá. A primeira questão, pessoal, diz assim, né? O texto ele é narrativo e descritivo, alternando a narração e eventos da descrição de sentimentos. Verdade. Não só de sentimentos, né? Ele também descreve ali, né, o próprio fogão, né? A questão do tampo, do fogão. Então, de fato, ele vai sim, né? Dando essa alternada. O texto utiliza exemplos do cotidiano para ilustrar a mensagem principal, verdade, né? Os exemplos do cotidiano são justamente as relações do dia a dia da pessoa com ela mesma, com uma outra pessoa, né? A questão do fogão, que é um negócio que a gente não dá bola, principalmente o tampo do fogão, que tu usa ali simplesmente para colocar uma chaleira e colocar o pano de prato em cima, um negócio fantástico. Né? E o texto apresenta um tom predominantemente pessimista e resignado. Na verdade, não. Pelo contrário, ele é reflexivo, né? Ele é pensativo, né, gente? Tá? Justamente, de uma certa forma, até para te alertar e fazer com que tu olhe o lado bom das coisas, né? Então, ele é muito mais voltado para o otimismo do que para o pessimismo, né? Mas ele está refletindo ali sobre a vida, né? Então, apenas estão corretas a 1 e a 2. Gabarito letra A de amor. Depois, vamos lá. Número 2. Qual é a principal mensagem que ele deseja transmitir a partir da abordagem ali da fragilidade humana e dos objetos? A importância de possuir bens materiais? Não, pelo contrário, ele descarta isso naquela parte, né, que ele fala, os bens vêm e vão, posses vêm e vão. Né? A inevitabilidade das mudanças, da necessidade de lidar com a imperfeição da vida. Beleza, letra B. Fragilidade dos objetos. Não, ele usa os objetos de uma forma metafórica, né, gente? E a relevância de substituir itens danificados para manter a ordem doméstica. Não, também não.
tá? Ele usa isso também, né, de um linguajar figurado, né, para chegar onde ele queria, ou seja, para a importância que a gente acaba dando para as coisas quando elas não dão certo, quando uma coisa sai fora do normal e que a gente fica, às vezes, focando tão somente nas coisas negativas e não nas positivas que temos, tá bom? Gabarito letra B de Brasil. Depois, aqui, pessoal, nós temos, vamos lá, o autor utiliza o tampo de vidro para exemplificar uma lição maior sobre a vida. Pode-se afirmar, né, vamos lá, exemplificamos como lidamos com a imperfeição e a fragilidade, beleza, sim, porque ele fala a questão dos cacos ali, né, que um simples gesto, uma simples ação dele, que foi apoiar o cotovelo, se eu não me engano, ali, né, quebrou aquilo ali, e mostrou a fragilidade daquele vidro, né, gente, né? E aí virou tudo caco, né? Enfim, tá? E ele não conseguindo dormir porque não conseguia ficar com aquilo imperfeito, né? Tá? Ele tinha que arrumar aquilo e tal, e gente sugerindo trocar o fogão, imagina, letrado de argentino. Sugeriram que a perfeição é alcançável. Não, em nenhum momento ele colocou isso, né? Criticar a sociedade por não fabricar mais tampos de vidro isoladamente, né? Defender que a preocupação com objetos materiais deve ser a nossa prioridade. Não, não deve ser a prioridade. Tá? Pelo contrário, às vezes a gente acaba se preocupando com isso, mas ele diz que a gente tem que dar valor muito mais para as outras coisas. Estamos bem, estamos funcionando, nossa família está funcionando, e é isso que importa, nossa saúde. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão de número 4. A palavra prosaico, linha 2, está sendo utilizada no trecho. O prosaico tchau é um adeus inconsciente, involuntário, né? O que é esse prosaico tchau? É o tchauzinho normal, aquele, né, pessoal? Aquela coisa mais, né, trivial, tá? Não é poético, não é excepcional, porque ele é super normal, não é rebuscado, ele é trivial. Olha que interessante. Esse tipo de questão é uma questão que aparece bastante, né, nas provas da Legale, e que você pode e deve tomar um certo cuidado. Se você analisar, excepcional é uma coisa que não é comum, é fora do comum, tá? Rebuscado também, né? Quando eu digo assim, o fulano tem um linguajar rebuscado, o linguajar dele não é um linguajar comum, é um linguajar diferente, às vezes até complicado, né? Tá? E o poético, prosaico ali, né, um tchau não é poético, né, pessoal? Então, percebo, eu poderia analisar só pelos sinônimos ali, eu mataria a letra B e a letra C, que eles têm um valor que seria, para não idêntico, né, mas dentro do contexto, eu poderia dizer que são palavras sinônimas. Então, eu não posso dizer que é excepcional, porque senão rebuscado também poderia, né? E, na verdade, é o inverso disso, né? É simplório, tá, gente? Simplório, trivial. Então, um simplório, tchau, um trivial, tchau, é um adeus inconsciente, involuntário. Gabarito letra D de Dinamarca. No trecho, vi que o tampo só servia para estender o pano de prato para pousar a chaleira. A palavra pousar pode ser substituída por. Vamos lá, né, gente? Olha só. Então, tens ali o fogão, desenho muito bem, né? Tá? E aqui estava o tampo, né? Que é o vidro, aquele que fica em cima do fogão. Aqui as bocas. Azar, meu fogão, olha aqui, Deus o livre, até o forninho aqui, azar, tá? Então ele está dizendo, né, ó, estender o pano, tu estendia o pano de prato aqui, né, tá? Para pousar a chaleira, aí tu colocava a chaleira aqui. Agora a chaleira vai ser fogo. Que baita chaleira. Vamos fazer aqui a fumacinha assim. Olha só, tá? Então, tu só utilizava para botar a chaleira aqui. Mas aí, se tá desligado, tá com o pano de prata em cima dele. Como é que vai sair a fumaça? Não, mas eu esquentei antes. Esquentei antes. Tá. Então, olha só, tá ali, né? Então, o que que a gente fez? Guardou? Não, ela não tá dentro de um objeto, né? Tô escondendo a chaleira aqui? Não. Tô dobrando a chaleira? Claro que não, né? Eu acomodei, ou seja, eu a coloquei ali em cima, né? Tá? Então, seria acomodar. Gabarito, letra B de Brasil. Questão de número 6, ela não me deu a resposta. Os termos sublinhados classificam-se sintaticamente como? Muito bem, vamos lá, vamos fazer a análise sintática. Ela não me deu a resposta. Quem é que não deu a resposta? Ela. Ela é o sujeito da nossa oração, no caso, um sujeito simples formado tão somente por um núcleo. Não deu o que, pessoal? Então o sujeito já cai fora, né? Não deu o que? Resposta. A resposta, tá? Quem dá algo, ó, mas dá, vamos lá, a alguém, né? A alguém, tá? Esse alguém aqui seria o me. Esse me aqui, Dani, quer dizer que ele exerce função de objeto indireto? Sim, exerce função de objeto indireto.
Pô, Dani, mas ele está na forma de pronome oblíquo ato no me. Está na forma de pronome oblíquo ato no me. O pronome oblíquo ato no me pode ser objeto indireto, tá, pessoal? Quando eu puder fazer, subentender um complemento verbal preposicionado, né? Então, ela não deu a resposta a mim, por exemplo, né? Teria preposição, porque seria um pronome oblíquo tônico. É que o pronome oblíquo ato, ele não pode, de forma alguma, ser preposicionado. Mas ele tendo o valor de um termo preposicionado, ele exercerá a mesma função sintática de tal. Então, por isso que aqui seria alguém, esse me seria um objeto indireto. Só que ele não está perguntando do me, né, gente? Não. Ele está perguntando do quê? Da resposta. Então, não deu o quê? A resposta, né? Então, a resposta é um complemento verbal sem preposição. Complemento verbal sem preposição nós chamamos de objeto direto. Lembra que predicativo, para eu ter um predicativo, eu precisaria ali de um verbo de ligação, né? Tá? Porque predicativo é uma característica do meu sujeito ligado a ele por meio de um verbo, no caso, um verbo de ligação. Vamos lá, questão de número 7, preencha respectivamente as lacunas 38, 56 e 61. Me ajuda aí, produção. 38, 56, 38, 56 e 61. 38, 56, 61. 38, 56, 61. 38, 56, 61. 38, 56, 61. Vamos lá, né? Então, olha só, é questão de crase, né? Tá? Então, olha só, liguei para desenhos, vidraçarias e fornecedores a cata de um tampo de fogão. Beleza, gente, tá? Como que a pessoa estava aqui? Até me parece a caça, né? Mas a cata de catar também, né? Tá? Isso aqui está modificando como que a pessoa estaria. Então, isso aqui é uma locução que tem como elemento nuclear um elemento feminino, né? Então, vai sim, tá? É o modo como ele estava, né? Tá? Então, uma locução que tem elemento nuclear feminino, vai crase. Já depois, na 56, me colocou a pensar. Aqui não vai crase de forma alguma, né, gente? Porque pensar é verbo, e nós não utilizamos crase diante de verbo, tá? E apagar a luz. Gente, toma cuidado, quem apaga, apaga alguma coisa. Aqui não pede a preposição a, então não pode ter crase. Uma dica maravilhosa que a gente sempre dá nesses casos é substituir o termo feminino por um termo masculino, né? Então tu tira a luz e ao invés de luz coloca o quê? Refletor. Refletor. Você falaria, ó, lembra que quando eu troco o termo feminino por um masculino, se o A se transformar em AU, vai crase. Se não se transformar em AU, não vai crase. Se eu colocasse refletor ali, seria apagar o refletor. A gente não fala apagar ao refletor, é apagar o refletor, porque quem apaga, apaga alguma coisa, tá? Então, não teria crase também. Então, ficou azinho craseado e 2 sem. Vamos ver. Azinho craseado. Não, azinho craseado 2 sim, azinho craseado 2 sim. Gabarito letra C de Canadá. Tá bom? Tranquilo? Vamos para a próxima. Passado o susto, eu quis repor a harmonia perfeita da cozinha. Bom, olha só que legal. Ele está pedindo qual é o tempo verbal do verbo sublinhado, né? Aqui ele já está te dando uma barbada, né? Passado o susto. Ele está te dizendo que isso aqui é o quê? Está no passado. E fora que a narração dele é toda no passado, né? Mas beleza, gente, se é passado é pretérito. Tu já vai riscar a letra B, tu vai riscar a letra C. Muito bem? Aí a gente fica entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vamos lembrar. Olha só, o verbo em questão é o verbo querer. Aí eu lembro que as formas pretéritas dentro do indicativo, né, nós temos 3. Então eu tenho o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito perfeito. Tá? Você, meu querido aluno, minha querida aluna, você estudou isso comigo, você estudou que o pretérito imperfeito, um macetezinho, era a palavrinha vaia. Vaia era e tinha, né? Tá? Vá, 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 ia, ia, ia. Vá, 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 verbos de primeira conjugação. Ia, 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 verbos de segunda e terceira conjugação. Então, querer é um verbo de segunda, ou seja, o pretérito imperfeito seria queria, 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 tá? Muito bem, tá? Então, não pode ser pretérito imperfeito. Um outro detalhe, lembra que a letra D está falando em pretérito imperfeito do subjuntivo, não é nem indicativo. Aí fica mais fácil ainda, porque a terminação é SSE, então seria quisesse. Então, você já sabe, né? Eliminou. O pretérito mais que perfeito
seria quisera, né? Tá? Que é a terminação rarará, 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 tá? E o perfeito é o resto, né? Lembra disso? Pois é. Então aqui seria pretérito perfeito do indicativo. Eu quis repor a harmonia da cozinha. Foi? Vamos lá. Depois, acerca do número de fonemas e dígrafos, aliás, questão clássica, né, pessoal, tá? Da nossa prova legal, né? Então, vamos lá, olha só. A gente tem que ver o que está correto, tá, gente? O vocábulo seguinte é composto por 6 fonemas e 2 dígrafos, assim como enfeite. Tá, vamos lá. Seguinte, olha só. Lembra que, tá, para eu chegar ao número de fonemas, eu pego o número de letras, tiro o número de dígrafos, eu chego ao número de fonemas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, ok? Quantos dígrafos eu tenho? De fato, eu tenho 2 dígrafos, né, pessoal? Tá? De fato, eu tenho 2 dígrafos, porque eu tenho o GU, o GGG, e o INT, aqui um dígrafo vocálico, né? Tá? Então, eu tenho 2 dígrafos, 6 menos 2 igual a 6 fonemas. Até aqui, show de bola. Mas vamos ver o enfeite? Enfeite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 letras. Eu tenho aqui algum dígrafo, tenho um só, que é o EN, que é um dígrafo vocálico. 7 menos 1 igual a 6. Então, qual é o problema dessa primeira parte? 6 fonemas eu tenho nas duas, mas 2 dígrafos só na palavra seguinte. Na palavra enfeite eu tenho apenas um. Então, tá errada a primeira parte, tá? Bom, vamos lá. Não, vamos chamar de incorreta, né? Porque ele está chamando de correta e incorreta. Então, incorreta a primeira. Esquecemos é composto por 9 fonemas e um dígrafo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Vou botar aqui. 10 letras. Opa, 10 letras. Vamos ver quantos dígrafos eu tenho o QU. Um dígrafo. 10 menos 1 igual a 9 fonemas. Até aqui tudo bem. Que corresponde a um fonema mais o número de dígrafos, que é a palavra tranquila. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Toma cuidado que aquele que é o intranquila não é dígrafo, tá? Não é dígrafo, né, pessoal? Tá? Esse QU aqui não é, né? Tá? Uh, vamos ver o que, que ele está dizendo. Que corresponde a um fonema a mais e um número de dígrafos e o mesmo número de dígrafos, tá? Aí tu vai dizer, mas Dani, não tem dígrafo, porque o QU não é dígrafo. O QU não, porque o E é pronunciado. Aqui é qua. Mas o AN é um dígrafo vocálico, gente. Então, eu tenho 9 letras menos um dígrafo igual a 8 fonemas. Então, ó, que corresponde a um fonema a mais, sim, porque tem 9 fonemas e aqui eu tenho 8, né? E o mesmo número de dígrafos, sim, 1 e 1, certinho. Segunda parte está correta. E a terceira, o vocábulo diante possui o mesmo número de dígrafos que o vocábulo arrumar. Vamos ver se possui o mesmo número de dígrafos. Diante, arrumar. Um dígrafo em cada. Um dígrafo vocálico em diante, um dígrafo consonantal em arrumar. O primeiro vocábulo possui um fonema a menos que o segundo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras menos um dígrafo igual a 5 fonemas. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras menos um dígrafo igual a 6 fonemas. De fato, né? Tá? A primeira tem um fonema a menos. Então, né? Segunda e terceira parte estão corretas. Gabarito. Letra C, de Canadá. Ok? Olha só. O que que é, né, as 6 bocas do fogo continuavam sorrindo para mim. Eu te pergunto, do fogo, as 6 bocas do fogo, é do fogão, na verdade, né? As 6 bocas do fogão. O fogão tem boca? Não, ter boca é característica de uma pessoa, também chamada de persona. E quando eu atribuo a algo ou a um animal, por exemplo, mas principalmente a seres, tá? Ou seres inanimados, características de uma pessoa, eu estou fazendo uma personificação, também chamada de prosopopeia. Tá bom, gente? Portanto, gabarito letra A de Argentina. Salve, meu povo! Espero que estejam todos bem por aí. Para quem não me conhece, professor Alexandre Guedes, e eu estou aqui com vocês agora para trabalhar essa revisão
da Banca Legale. Então apertem os cintos, como já tradicional aqui no Team Fabflix. Semana antes de prova, a gente lança aí uma super mega ultra revisão para vocês atingirem o objetivo e terem as questões mais fresquinhas aí na cabeça de vocês para que a gente consiga chegar com calma, tranquilidade e elegância lá no dia da prova, domingo agora, né? Derrubando tudo, chegando com tudo, pé na porta, mano. Vamos lá então, primeira questão, separada pela Carol, nosso staff do Team Fabflix. Questão número 11, a primeira, né? Suponha que um determinado produto foi ofertado a um município por um certo valor. Durante o período licitatório de negociação, o fornecedor desse produto afirmou que poderia diminuir o valor da unidade em 8%, chegando ao valor de R$ 747,04. Nesse sentido, qual era o valor da unidade desse produto antes do desconto ofertado? Bom, o que eles queriam? Eles gostariam que você fizesse um pouco mais afoito, né? Eles gostariam que tu fizesse o seguinte, ó, que tu pegasse aqui o 747, desse 747 acrescentasse mais 8%, colocasse mais 8% e marcasse a alternativa, ok? Porém, em porcentagem, o caminho de ida e volta são coisas diferentes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Duas estratégias. Primeiro, você pode pegar cada uma das alternativas e retirar 8%, descontar 8%. Né? Aqui chegar em 747,04 é a nossa resposta, ok? Ou, como o nosso resultado aqui está na casa dos centavos também, pode ser que tu te sinta mais desconfortável fazendo essas continhas um pouco menores, então a gente pode optar direto pela regra de 3, ok? Pela regra de 3. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa regra de 3, Guedes? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dizer que 747,04 corresponde a 92%. E por que 92%, Guedes? Porque o preço total era 100%. Se eu vou dar um desconto de 8%, 100% menos 8%, 92%. Como eu quero saber qual era o valor original, ou seja, o 100%, eu chamo ele aqui de x e vou chegar na resposta. Então, ó, multiplicação cruzada na porcentagem, né? 747,04 vezes 100. Não preciso fazer cálculo, porque minha vírgula vai andar duas casas para a direita, né? Então, eu vou ficar aqui com, deixa eu trocar a cor para vir nos ajudando, ó. Vou ficar aqui com x igual 74704, está sem a vírgula, né? Agora aqui está sem a vírgula, 74.704, dividido por 92. Dividido por 92. E aí eu vou lá, então, agora fazer essa divisão. Quantas vezes o 92 cabe dentro do 747? 8 vezes. E por que eu não preciso me preocupar em ficar fazendo continha nos dedos para ver quantas vezes dá? Por que foi tão rápido, Guedes? Porque todas as alternativas começam com 8. Ó. Então, aqui só pode ser 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 9, 72, com mais 1, 73. Ok? Então, aqui 7 menos 6, resto 1. 4 menos 3, resto 1. 7 menos 7, resto 0. Abaixa o 0. Quantas vezes o 92 cabe dentro do 110? Uma vez. Uma vez. E aí percebe, ó, que já não é a letra B e não é a letra E, porque minha resposta vai ser 8,1. Né? 8,1 só pode ser então a letra D ou a letra C. Tchê, eu ia dizer. Apesar de estar no sul, né, tomando um mate, mas não é tchê, é letra C. 92 vezes 1 vai dar 92, né? Fazendo a continha aqui bem padronizada. Então, 0 menos 2 não dá, pede emprestado, aqui dá 0, aqui dá 1, vai dar do 2 para o 10 dá 8, né? E aqui, como ele cortou, né? Eu vou ter que cortar esse aqui e vou emprestar para cá, que vai dar 10, então vai dar 18, ok? 18, então agora eu baixo o 4. Quantas vezes o 92
dentro do 184, duas vezes. Então, 2 vezes 92 vai dar 184, que vai dar resto zero, ok? Nesse caso aqui, então, nossa resposta é a letra C, ok? Questãozinha clássica, porcentagem, regra de 3. Vamos agora, então, para a questão número 12. Está aí, então, a questão número 12. A tabela a seguir apresenta 3 diferentes sequências numéricas que podem ser compreendidas como progressões, né? Progressões aritmética e progressão geométrica. Progressão aritmética, a diferença entre os termos é sempre uma soma ou uma subtração constante, né? Enquanto que na progressão geométrica eu vou ter a diferença entre os termos sempre uma multiplicação ou divisão constante. Então ele dá ali as 3 sequências e pede qual das alternativas apresenta uma afirmação correta acerca dessas sequências. A razão de 1 é menor que a razão de 3? A razão de 1 aqui, ó, da sequência 1. O que é razão? É o que está acontecendo. Ó. Do 1 para o 4 aumentou 3, do 4 para o 7 aumentou 3, do 7 para o 10 aumentou 3. Então, aqui na razão 1, eu tenho uma razão igual a 3. Né? Na 3, que é o que ele está comparando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui a razão é igual a 1. A razão de 1, que é 3, é menor do que a razão de 3? Não, não é. A razão de 1 é maior, né? Então, não é a letra B. Agora eu vou para a letra B. Não é a letra A, desculpe. A soma da razão de 1 e a razão de 2 resulta em um número par. Vamos ver então aqui a razão de 2. Do 8 para o 13 aumentou 5. Do 13 para o 18 aumentou 5. Do 18 para o 23 aumentou 5. Então as 3 sequências aqui são progressões aritméticas, porque a diferença entre elas é sempre uma soma. Então aqui na 2, a razão é 5. Quando eu somo a razão 1 e a razão da sequência 2 é um número par, 5 mais 3 é 8, então nossa resposta aqui na questão 12, com certeza, é a letra B. C. A maior das razões entre 1 e 2 é 3 vezes a maior razão de 3. A maior das razões entre 1 e 2. A maior das razões entre 1 e 2 é 5. Ó. E o 5 é 3 vezes maior que a razão de 3? Não. A razão de 3 é 1. Então, como a comparação é do 5 para 1, é 5 vezes maior e não 3 vezes maior. Por isso que a resposta não é a letra C. Letra D. Nenhuma das sequências pode ser entendida como progressão aritmética? Errado. Por quê? Porque todas as 3 sequências são progressões aritméticas. Com isso, a gente finaliza a questão número 12 e a nossa resposta aqui é a letra B. Bravo. Belezura? Próxima questão. Next question. Number 13. Na questão 13, nós já temos aqui, então, trabalhando, né, o sistema de medidas. Uma pessoa realiza um determinado percurso utilizando um veículo em exatamente 1 hora. 1 hora. Esse percurso é formado por 3 diferentes trechos. O primeiro mede exatamente 180 hectômetros. Então, só para a gente começar a se localizar já aqui, ó, no sistema de medidas, né? Eu vou colocar aqui como principal o metro, ok? E abaixo do metro eu vou ter os submúltiplos, né? Os submúltiplos do metro, que é quem? Que é o decímetro, que é o centímetro, que é o milímetro. E acima do metro, que é a nossa referência, eu vou ter o decâmetro, eu vou ter o hectômetro e eu vou ter o quilômetro. Matériazinha, né? Não se sinta mal, lá da 7ª série, se você não lembra do sistema de medida. Então aqui, belezura, ó. Vou colocar aqui só para a gente fazer a conversão já direto e poder chegar na resposta. 180 hectômetro. 180 hectômetro, ó, vem comigo. 180,0, só que não aparece, né? Então a conversão não precisa fazer cálculo. Na casa do hectômetro,
tu vai colocar o número que aparece do lado da vírgula pelo lado esquerdo. Então, aqui vai o 0. Então, aqui vai o 0, aqui vai o 8 e aqui vai o 1. Logo, então, 180 hectômetros equivale a 18 quilômetros, ok? 18 quilômetros. Guedes, não entendi. Tá, tem o próximo aqui então, ó. 380 não, 38 mil metros. 38,0 metros, né? 38.000,0 metros, ó. Na casa da unidade, o número que encosta na vírgula pelo lado esquerdo é o 0, então vou colocar aqui, ó, um número por unidade. 0, 0, 0, 8, 3. Então, 38 mil metros, 38 mil metros equivalem a 38 quilômetros, que é a unidade que eu estou lendo. Belezura? Mais uma então, ó. 2.400 decâmetro, 2.400 decâmetro, 2.400,0. O número que encosta na vírgula pelo lado esquerdo é o 0, 2.400, ó. 0, 0, 4, 2. 2.400 decâmetro, 2.400 decâmetro é a mesma coisa que 24 quilômetros, ok? Somando e tudo, então, eu vou ter ali 24 mais 38, não esqueci de ninguém, 24 mais 38 ali dá 50, dá 62, dá 70, dá 80 quilômetros por hora, né? Como aqui a referência era em 1 hora, ó, então já fica direto. Pode-se afirmar que essa pessoa nesse veículo percorre 80 quilômetros em 1 hora, 80 quilômetros por hora, letra A. Essa então é a questão número 13. Bora para 14 então. Já nesta 14, envolvendo aí noções de estatística, né? Ele coloca um painel numérico, é formado por 20 diferentes quadrados, possuindo cada um deles um número escrito. O professor apresentou esse painel aos seus alunos e solicitou que eles indicassem a moda desses números, sendo que a resposta correta seria: o que é moda, né? Moda é o mais simples das noções de estatística, porque vai ser aquele número que mais aparece, né? Que tem mais repetições. Se por acaso não tivesse nenhum número em maior quantidade que os outros, né? Ou seja, fossem quantidades iguais de números, nós chamamos de amodal. Neste caso, tem um número que aparece mais que os outros, mais que todos os outros. Então, nesse caso, a gente tem uma moda, né? E aí, percepção, cuidado, atenção para chegar na resposta. Ele poderia ter pedido também a mediana. O que é a mediana? A mediana é o número que está no meio, mediana. Como é que eu faço a mediana? Coloco todos os números em ordem crescente ou decrescente e aí vejo aquele que está no meio. Então não esquece, pode ser mediana, pode ser moda. Se for mediana, tu vai ter que colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Como aqui ele quer a moda, aqui está mais tranquilo, mais favorável, né? E aí tu já tem indicativo das próprias alternativas, né? O 512, ó. Quantas vezes aparece 512? Uma, duas. 512 duas vezes. 152, quantas vezes? Uma, duas, três vezes. 251, quantas vezes? 251 aparece duas vezes. E o 125? 125 aparece uma, duas, três, quatro vezes. Então, a minha resposta aqui é a letra D, 125. Barbadinha, não dá para errar uma questão que nem essa, mas tem que chegar na hora e lembrar o que é moda. Belezura? Vamos então para a questão número 15, né? Vamos para a questão número 15. Continuando então a nossa revisão. Nessa questão número 15, que parece um monstro, né? Para quem não é muito tranquilo, muito favorável com matemática, mas uma característica da Legare, às vezes ela assusta, mas ela fica de boa, né, na lagoa, assim, tipo, só te dá um pavorzinho, se tu tem tranquilidade, conhece o assunto que tu tá lendo, fica mais tranquilo, não vai morrer fazendo cálculo. Aliás, como vocês perceberam, né, nessa revisão,
Banca Legal, a gente não, né, nós não estamos morrendo fazendo cálculo, tá tudo de boa. Utilizando uma aplicação financeira regida por juros simples, juros simples é proporção, né, diretaço. Um jovem aplicou um capital de 20 mil durante um ano, né, com taxa mensal de 0,1% ao mês, com capitalização mensal. Então, é 0,1% ao mês, com capitalização mensal durante um ano, obtendo ao final do período um montante de 21.920. Beleza, então aqui ele te dá uma informação completa. Capital, né, ele te deu o capital, ele te deu a taxa, ele te deu o período e ele te deu o montante. Aqui não tem o que calcular, já está tudo pronto. Mas o que poderia te pedir é os juros, que é a diferença dos 21.920 para os 20 mil, que é 1.920. Continuando. Caso mantivesse o mesmo rendimento, mas a taxa e a capitalização fossem trimestrais, qual deveria ser essa taxa? Bom, como tu já tem uma taxa mensal de 0,1, e tu quer passar ela para trimestral, né? Então aqui tu vai ter que passar uma taxa que está mensal para trimestral multiplicando por 3, só isso. Vai ser então 0,3%, e a nossa resposta aqui na questão número 15 é a letra A. Assustou, mas foi bem simples. Belezura, minha gente? E aí, jovens, tudo certo com vocês? Professor José Machado por aqui. Vamos dando início, então, à nossa revisão de informática para a Banca Legal. Muito bem. A primeira questão aqui da nossa revisão, vamos focar aqui na tela. Vamos botar só a tela aqui, então, para ficar só o texto. A primeira questão aqui da nossa revisão de informática, seguindo a numeração da prova, provavelmente vai ser mais ou menos por aí, né? Mas seguindo a numeração da nossa revisão aqui, questão número 16, que inicia as questões de informática, tá? Que diz o seguinte: no Windows 11, em português, a lixeira desempenha um papel crucial na gestão de arquivos e na segurança do sistema. Em relação ao seu uso, qual das seguintes alternativas está correta, tá? Em algumas questões, a Banca Legal ela pode perguntar pela incorreta, pode perguntar pela exceção, tá? Aqui ela está perguntando pelas corretas, sobre a lixeira, tá? Então, letra A. Arquivos enviados para a lixeira não são excluídos permanentemente do computador. Tá ok, tá aqui logo de cara o nosso gabarito, provavelmente. Vamos ver as outras alternativas, né? Mas tá correto isso aqui, ó. Arquivos enviados para a lixeira não são excluídos permanentemente. A partir do momento que você tecla a tecla delete, esse arquivo ele vai lá para a lixeira, tá? E aí, lá você pode excluir definitivamente, lá dentro da lixeira, ou você pode restaurar esse arquivo. Quando você restaura o arquivo, para onde que vai ele? Ele volta lá para o local de origem dele, tá? Vamos ver as outras alternativas aqui, o que elas estão de errada. Arquivos enviados para a lixeira são excluídos permanentemente, tá aqui o erro, ó, não é permanentemente. A lixeira nada mais é do que o meio termo, né? É o meio termo entre ela tá de fato no computador e ela tá de fato excluída, né? É o purgatório, decidindo para onde vai. Vai embora logo do computador, ou se o usuário se arrepender, ele consegue trazer de volta esse arquivo, né? Então ele fica lá na lixeira. É igual uma lixeira, né? Uma lixeira, às vezes a gente bota uma coisa no lixo, se arrepende, e botei sem querer, vai lá e cata no lixo, pega de volta, né? Então esse é o erro da letra B, né? A letra C. Uma vez que um arquivo é enviado para a lixeira, não é possível. Tá aqui o erro, ó. É sim possível restaurar esse arquivo da lixeira. Para excluir permanentemente um arquivo da lixeira, basta selecioná-lo e usar o atalho Ctrl Delete. Não, é o atalho Shift Delete que exclui esse arquivo permanentemente. Quando o usuário tecla Shift Delete, o arquivo é excluído permanentemente sem passar pela lixeira. Não é possível depois restaurar esse arquivo, tá? Então, a número 16 aqui da nossa revisão, gabarito a letra A. Questão número 17. Mais uma sobre o sistema operacional Windows 11. A Banca Legal ela cobra o Windows 11, não cobra o Windows 10, né? Windows 11, no sistema operacional Windows 11, há uma variedade de atalhos de teclado que permitem a execução de diferentes ações de forma rápida e eficiente. Com base nisso, qual das seguintes alternativas descreve corretamente a ação realizada ao pressionar o atalho de logotipo do Windows mais o T?
Ou seja, vai teclar o Windows mais o T. O que esse atalho faz, né? O gabarito aqui vai ser a letra D, passar pelos aplicativos que estão na barra de tarefas. Por exemplo, aqui, ó, exibi aqui para vocês a barra de tarefas. Estou usando o Windows 10, tá aqui, tá? O meu não é o Windows 11, mas o atalho é o mesmo. Eu vou apertar o Windows T e vocês vão ver nos ícones à minha esquerda ali, que vai ficar uma seleçãozinha, ó, Windows T. Tá vendo que ficou um quadrado preto ao redor do Edge? Windows T mais uma vez, ó. Foi para o Mozilla Firefox. Windows T mais uma vez. Foi para o explorador de arquivo. Teclo Enter, abre o explorador de arquivo, que era o que está selecionado. Então é isso, ó. O Windows T ele vai percorrer por aqueles ícones ali, ok? E os outros aqui, tá? Em ordem. Letra A, restaurar janelas minimizadas na área de trabalho. Ou seja, você minimizou tudo e você quer exibir novamente isso. Windows mais o Shift mais o M. Criar parte de captura de tela, Windows mais o Shift mais o S. É assim, ó, Windows Shift mais o S. Daí aparece na tela para vocês, aqui na parte superior, essas ferramentas que você pode... Ou seja, esse Windows mais o Shift mais o S, ele serve para quê? Eu não quero tirar uma captura de tela, não quero tirar um print de toda a tela. Então eu tiro somente de uma parte. Por exemplo, vai aparecer aqui, você pode selecionar que tipo de print você quer. Eu vou deixar esse selecionado. E eu vou tirar um print somente aqui, ó, do enunciado da questão, por exemplo, né? Ó, tá tirado esse print. Vamos abrir aqui o Paint, né? Dá Ctrl V e vejam, colou exatamente aquilo, né? Então é para isso que serve, Windows Shift mais o S. Abrir configurações de facilidade de acesso, Windows mais o U, tá? Ele vai abrir as facilidades de acesso. Então, questão número 17 aqui da nossa revisão. Gabarito é a letra D de dado. A Banca Legal ela gosta bastante de atalhos de teclado em diversos softwares. Todos os softwares que caem na tua prova, pode cair atalho de teclado. Windows, Google Chrome, Word, o que seja, tá? Aqui, letra D de dado. Questão número 18, agora sobre o Word. A banca também gosta de cobrar a localização dos recursos, o que está disponível, o que não está disponível, o que é exceção, o que está correto, está incorreto, né? Sabe esse aqui é no Word 365 em português? As funcionalidades estão organizadas em guias e estas, por sua vez, estão divididas em grupos. Considerando essa organização, são duas guias existentes. Eu já vi questão da banca perguntando guias que não existem no Word 365. Aqui ela está perguntando pelas guias existentes no Word 365. Transições e animações são guias do PowerPoint. Eu vou botar só PP, tá? De PowerPoint, tá? Transições e animações não são guias do Word, são guias do PowerPoint. Formulário e fórmulas, eu nem sei. Eu acho que são guias do Excel, não lembro se existe. Fórmulas acho que existe, mas formulários não. Ó, lá no Excel temos guia fórmulas, mas não existe formulário. Formulário o avaliador inventou aqui. E fórmulas é lá do Excel. Tá? Planilha e dados. Dados tem guia, não tem guia planilhas. Planilhas é mais uma guia inventada. Dados também é do Excel. Sobrou para nós aqui, letra B de bola, referências e correspondências. Aqui ele perguntou só pelo nome das guias, ela pode perguntar também por nome de grupos, ok? Pode perguntar o que está disponível, por exemplo, ela pode te dar um recurso e perguntar em qual guia ou qual grupo esse recurso está disponível, né? Pode fazer esse tipo de questão, tá? Aqui, nesse caso, letra B de bola, referências e correspondências são duas guias disponíveis no Word 365. Questão número 19. No Microsoft Word 365, as funcionalidades são organizadas em guias, que por sua vez estão divididas em grupos, ou seja, lá a gente tem as guias e dentro das guias os recursos são divididos em grupos. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta o grupo correto da guia a inserir, onde é possível, faltou o tracinho aqui, né? Onde é possível encontrar a funcionalidade número de página, que serve para numerar as páginas do documento. Aqui algumas questões a gente pode ir pensando pela lógica, né? Pensa numa questão assim de exercitar, né? Conforme você vai exercitando e tal, você vê um pouquinho de lógica. Quando a gente lê um livro, onde é que está disponível o número da página daquele livro, daquele documento e tal?
Geralmente é no cabeçalho, que é a parte superior da página, ou no rodapé, que é a parte inferior, né? Então lá no Word, qual é o nome do grupo que está disponível isso? Cabeçalho e rodapé, tá? Letra C de casa, o nosso gabarito aqui, ó. Vou abrir o Word para nós, ó. Guia a inserir. No grupo aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Aí a gente tem cabeçalho, tem rodapé e tem numeração de página. Você pode configurar isso, ó. Tá? Então, cabeçalho e rodapé é o nome do grupo que está disponível dentro da guia a inserir. Esses outros também são grupos, né, que estão disponíveis dentro da guia a inserir. Por exemplo, símbolos é esse último aqui, ó. Comentários também temos disponível o grupo comentários. Temos disponível o grupo texto aqui também, é o penúltimo grupo. Só que o enunciado ele foi bem específico, né? Ele foi bem claro. Ele está perguntando o recurso, a funcionalidade de número de página. O número de página está disponível no grupo cabeçalho e rodapé, tá? Gabarito, então, letra C de cabeçalho. Questão número 20. Essa questão aqui de Excel. Excel a banca cobra somente para os cargos de nível superior. No teu caso aí, para enfermeiro, tá? Então, diz o seguinte. No Excel 365, um operador é um sinal ou um símbolo que especifica o tipo de cálculo a ser executado dentro de uma expressão. Existem operadores aritméticos, de comparação, lógicos, de concatenação e de referência. Os aritméticos são aqueles operadores que a gente usa para cálculos. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Comparação são esses operadores, ó. Maior, menor, igual, vocês já conhecem, né? Então vocês podem utilizar ele combinado, maior ou igual, menor ou igual. Você pode utilizar ele combinado dentro de uma função do Excel. E tem os dois juntos combinados, que é diferente. Tá? Diff, de diferente. Esses são os operadores de comparação. Operadores lógicos, tá? Operadores de concatenação e operadores de referência. Referência é quando você vai fazer uma referência a um intervalo ou algumas células dentro de uma função. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o operador aritmético de divisão e o operador de texto para concatenação. Esse operador de divisão é igual na matemática. Às vezes, na matemática, a gente utiliza, por exemplo, assim, ó, 10 dividido por 2. Mas tem gente, eu sou um que tenho esse hábito, né? Não necessariamente por causa do Excel, mas eu já fazia isso um pouco antes. O operador de matemática, às vezes a gente faz na mão também, ele é representado por barra. Por exemplo, assim, ó, 10 dividido por 2, né? No Excel também é a barra. Então, nisso a gente já elimina a letra B, que tem aqui porcentagem, né? E letra D, que tem também uma porcentagem. Sobra a letra A e letra C para nós, tá? No segundo, para a concatenação, a gente tem um E comercial e o dois pontos. O dois pontos, ele é um operador de referência, para referenciar o intervalo. Por exemplo, eu quero trabalhar com células de A2 até D6. Como é que eu faço? Por exemplo, uma soma. Eu quero somar os valores que estão entre A2 e D6. Eu faço assim, ó, soma, entre parênteses, A2, dois pontos, D6. Então, o dois pontos é esse operador de referência aqui, onde eu estou referenciando o intervalo de A2 até D6, por exemplo. O outro é ponto e vírgula. Se eu quero somar os valores que estão em A2 e D6, eu não quero pegar todo o intervalo, eu quero pegar as células A2 e D6. Eu uso um ponto e vírgula. Ao invés de dois pontos, eu uso um ponto e vírgula, tá? Então, não é letra C, sobrou de gabarito para nós aqui letra A, certo? Outras coisas que a banca pode cobrar aí sobre Excel. Conceitos de funções. Qual é a função que faz tal coisa? Ela vai te dar o nome da função e as alternativas vai ter alguns conceitos e tu coloca a alternativa correta. E cálculos. Ela vai te dar alguns valores, tá? Esses valores ela pode te fazer mais lúdico. Ela vai te dar um print de uma tabelinha, de uma planilhazinha. Vai te dar a fórmula e tu calcula isso. Ela vai te citar os valores. Se ela citar os valores, por exemplo, A1 está preenchido com valor tal, A2 está preenchido com valor tal. Se ela citar assim, eu sempre recomendo para você desenhar a tabela. Desenha a tabela, ó, as colunas aqui, A, B, C, as linhas aqui, 2, 3. E aí a banca vai e ela pode te falando, né?
A1 está preenchido com o valor 10, aí tu vai lá e coloca 10. A2 está preenchido com o valor 5, tu vai lá e coloca 5, para visualizar bem. Aí tu vê qual é a função e tu aplica lá e tu calcula isso, ok? Vamos resolver então a questão de número 29. Promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. É uma das competências que o texto constitucional apresenta aos municípios. São outras dessas competências. Meu professor, por que ele explica esse monte de coisa antes? Por que ele só não botou assim? São competências. Isso aí é para cansar a tua mente. É assim que a banca trabalha. Ela gosta de pegar e trabalhar a questão do cansaço mental do candidato, que tu lê ali um monte de encheção de linguiça que não serve para nada, porque o que vai te interessar é o que vem agora. Então, até para fazer questão, tu tem que ter técnica. É a partir de agora que tu vai ligar as tuas antenas. É a partir de agora que tu vai prestar muita atenção no que ele vai trazer para ti. Já deu para perceber que a questão é daquelas, né? A assertiva 1 não está incorreta. A assertiva... se não está incorreta, quer dizer que está correta, né? E por que ele não botou assim? Para complicar a tua vida. Só para complicar. Então, para a gente fazer esse tipo de questão aqui sem se desesperar na hora de ler as alternativas, nós vamos analisar cada uma das sentenças, cada uma das premissas e já vamos matar ali se é verdadeira ou falsa, tá? Prestar com a cooperação técnica e financeira da União, dos Estados e do Distrito Federal, serviços de atendimento à saúde da população. O que o Distrito Federal tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tu vai lá no artigo 30, tá lá no artigo 30, prestar, lá no inciso 7, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, Capivara. Olha que sacanagem aqui. Olha que sacanagem. Tem nada de Distrito Federal. Isso aqui tá errado. Errado. Então, já vou começar a analisar as respostas. Aquilo que disser que a número 1 tá correta, eu já vou riscar. Então, vou começar pela letra A. A letra A diz: a assertiva 1 não está incorreta. Claro que está. Claro, já risquei. Não vou nem me preocupar mais, porque eu sei que a minha resposta não é a letra A. Vou para a letra B. A assertiva 1 não está... Também cortei. Olha como é fácil. Então, tu te assusta com a questão, mas a realidade é uma questão simples. Olha aqui, já estou entre duas. A assertiva 1 não está correta. É verdade. A assertiva 1 não está correta. É verdade. Então, deixei aqui. Se eu tiver que chutar agora aqui, Capivara, 50% de chance de acertar. Tá? Vamos ver a próxima. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Ora, isso está lá no artigo 30, no inciso 3. Instituir, arrecadar os tributos de sua... Tudo certinho. Aqui está correto, tá correto. Vamos olhar para as minhas duas alternativas aí, vamos ver se eu consigo matar agora a questão. A letra C diz: a assertiva 2 não está correta. A assertiva 2 está correta, filha. Claro que tá. Então já matei, cheguei na resposta. É a letra D. A assertiva 1, isso aqui eu já vi que está certo. A assertiva 2, ela não está incorreta. Claro que não. Por quê? Porque ela está correta. Veja como a questão ela tenta confundir o teu cérebro, né? Tem que tomar cuidado. Eu não preciso nem ler a 3. Porque eu sei que a 3 não está correta, está incorreta. E vou ler ela. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal, estadual e distrito, de novo metendo o Distrito Federal. Não. Isso está lá no inciso
9. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Por isso que a 3 também não está correta. Mas a gente já tinha visto, né? Já tinha chegado, tu vê? Por eliminação ali nós já matamos. Resposta, letra D, para a questão número 29. Vamos para a próxima questão. Questão de número 30. Sabe-se que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Sim, mediante controle externo, tranquilo. E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Acerca desta temática, analise o que se apresenta nas alternativas a seguir e assinale aquela que apresenta conteúdo incorreto. É uma maravilha de questão para você estudar. Por quê? Porque ela vai trazer, aqui são 4 alternativas, ela vai trazer 3 alternativas corretas sob a ótica da banca. Isso é muito bom para estudar. Você consegue sim estudar só por questões também. Não estudar só por questões. Você também consegue estudar pelas questões. Sim, você consegue. Principalmente com questões te pedindo o incorreto, porque você sabe que todas as outras estão corretas. Então vamos começar. Letra A. Na situação de decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, para que o parecer prévio sobre as contas do prefeito, que o prefeito deve anualmente prestar, deixe de prevalecer, parecer emitido pelo órgão competente, tal decisão é aceitável. Meio confusa aqui a redação da questão, sim, ela é confusa, mas em outras palavras ela diz o seguinte, que o prefeito presta contas anualmente, sim. Sobre essas contas do prefeito, tem um parecer técnico emitido por um órgão que assessora o Poder Legislativo, sim. E que o Poder Legislativo só pode dar contra aquele parecer com 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Será que isso é verdade? Onde é que nós temos isso? Artigo 31. Artigo 31. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então isso aqui está correto, pessoal. E se está correto, não é a minha resposta. Eu vou riscar. Te habitua a fazer um X no que está errado e a circular o que está certo. Porque o X, ele passa uma mensagem para o teu cérebro de erro, de que aquilo está errado. E às vezes isso pode dar confusão na hora de preencher o cartão resposta. Então, te habitua a usar essa técnica de circular aquilo que está correto, tá? Que é de circular deixa eu refazer o meu raciocínio aqui. Te habitua a circular a alternativa correta, a letra correta. Como eu vou fazer aqui, tá? Letra B. Um cidadão decide que no 90º dia, o que é 90º, né? É 90 dias. 90º dia. De sua divulgação, verificará as contas do município, visto que estas devem ficar anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, e não as encontra, visto que o período para tal já passou. Ora, tá certo, porque já passou. O prazo que as contas ficam disponíveis para apreciação são 60 dias. Está lá, parágrafo 3º do artigo 31. Isso aqui está correto. E se está correto, também não é a minha resposta. C. A Câmara Municipal não está sob controle externo do prefeito municipal, mas somente através de auxílio do Tribunal de Contas do Estado, como um exemplo a ser citado. Sim, sim. O Tribunal de Contas, se é assim, se está correto, não me serve, né? Então já cheguei na resposta aqui, só pode ser a letra D. Pessoal, sim, a Câmara Municipal, ela é auxiliada pelo um órgão do Estado, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado. É o que diz o parágrafo 2º, artigo 31. Aliás, parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio
do Tribunal de Contas do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. Só que aí você lê isso e vai para o parágrafo 4º, e o parágrafo 4º diz assim: é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Tá, professor, agora bugou, não entendi nada, vamos com calma. O artigo 31, parágrafo 1º, diz que o controle externo do município é executado pela Câmara Municipal, auxiliada por um Tribunal de Contas do Estado, ou por um Tribunal de Contas do município, ou por um Conselho de Contas do município. Ok? E aí no parágrafo 4º a Constituição diz assim: é vedada a criação de Conselho ou Tribunal de Contas Municipais. Mas como isso? É que antes de fazer a Constituição, de 88, já existiam tribunais de contas do município, conselho de contas de município. Já existia. Professor, aonde isso? Não sei, criatura, mas já existia. Olha a quantidade de município que tem no país todo. Presta atenção. Tem município que tem lá o seu tribunal de contas, que tem o seu conselho de contas. E aí vem a Constituição e diz o seguinte: tá, tudo bem, quem tem, tem. Quem existe, já existe, não vou matar ninguém. Agora, daqui pra frente não se faz mais novo. Daqui pra frente não se cria mais Conselho de Contas do município, nem Tribunal de Contas do município. E é por isso que a letra D tá errada. Porque olha ali, ó. De forma a melhorar a forma como as contas do município são fiscalizadas e controladas, uma Câmara Municipal decide, então, que criará um órgão de contas municipal e, para tal, precisa de aprovação de maioria absoluta de vereadores. Uma que não existe esse quórum aqui, né? Então, viagem total. E outra que é expressamente proibido por força do parágrafo 4º do artigo 31, veja, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Então, tá aí a nossa resposta. E agora sim, como essa é a resposta, pessoal, vejam, eu vou circular ela. E isso, na hora de passar para o cartão resposta, vai me dar mais chance de acerto. Reduz a margem de erro na hora de passar a resposta para o cartão respostas, tá? Muito bem, então tá aí. Questão número 30, letra D também, conferindo o gabarito. 29D, 30 também D, Dinamarca, é isso aí, sento aço, bons estudos.